Olá pessoal! Nosso vídeo hoje é sobre um tópico fundamental na fotografia, a composição. Com certeza você já deve ter visto algumas fotos maravilhosas que causam impacto ou uma impressão significativa quando os olhos batem no quadro. Uma das grandes responsáveis por essa mágica é a composição. A luz, como falamos no último vídeo, é como o assunto é desenhado no seu quadro. Já a composição é o arranjo e a harmonia dele com os outros elementos do seu frame. Na literatura fotográfica, há algumas regras básicas de como apresentar seu assunto de uma forma mais harmônica e equilibrada. Algumas são bem básicas e você pode começar a aplicar agora mesmo após ver o vídeo. Já outras, você vai precisar de um pouco de prática para aprender. Mas a fotografia é como andar de bicicleta. A prática leva à perfeição. Vamos conferir? Primeiro, vamos falar da famosa regra dos terços. Talvez você já até ouviu falar, procurando sobre fotografia pela rede. Se ainda não, ótimo! Vamos falar um pouco sobre ela aqui. Para aplicar a regra dos terços, imagine uma divisão no seu enquadramento, como se fosse um jogo da velha. Em determinados pontos, essas linhas se cruzam, criando pontos de maior interesse na sua fotografia. Esses pontos são, naturalmente, onde os olhos acertam o quadro pela primeira vez antes de correrem por todo o frame. Colocar o assunto nessa região dá uma impressão de dinamismo e tira aquela característica chata de colocar as coisas sempre totalmente centralizadas. Essa é a primeira dica. Em segundo lugar, você já ouviu falar de gestaltismo? Não? Então, simplificadamente, gestaltismo é a ciência que estuda o processo de dar forma e significado às coisas quando olhamos para elas. Isso tem tudo a ver com seu cérebro. Você interpreta determinadas formas de uma maneira mais harmônica em algumas situações. Os fundamentos básicos dessa ciência envolvem alguns tópicos como similaridade, continuidade, fechamento, proximidade e simetria. Muitos artistas e fotógrafos experientes usam e abusam desses princípios para construir fotografias surpreendentes. Mas, não se preocupe, você pode revisitar esse tópico quando tiver mais experiência no assunto. O terceiro tópico diz respeito à sua referência, ao seu horizonte. Da mesma forma que na regra dos terços, não é ideal posicionar o horizonte em uma fotografia exatamente no meio do seu quadro. A pergunta que você deve fazer é: o que eu quero focar? O céu está lindo, com um pôr do sol glorioso e nuvens chamativas. Dê destaque ao céu no enquadramento. Faça-o ocupar a maior parte da fotografia, os 2 terços superiores, sem tirar totalmente a visão da Terra, o terço inferior. O contrário também é válido. Quer focar algo que está chamando a atenção em terra, mas o céu está sem graça? Dê mais destaque à terra e posicione o céu apenas no terço superior. Quarta dica: mantenha-se simples e observe o fundo. É normal vermos algumas fotos onde as pessoas querem sair com as paisagens, com as flores, o pôr do sol e muito mais. O resultado disso é uma foto confusa, onde há muita informação a processar e nenhuma delas sai com destaque ou qualidade. Quando você tiver um assunto, tente ater-se a ele o máximo possível. Use o fundo de maneira inteligente, para complementar o que você quer, ou até mesmo para realçar o assunto por meio de cores e contrastes. Tome cuidado também para não tirar a sua foto com presenças indesejadas ao fundo. A quinta coisa que você deve lembrar é: use as cores, texturas e contrastes. Esse tópico é muito importante e bastante explorado por quem tem experiência no assunto. Nossos olhos tendem a interessar-se por oposições na fotografia. Cores complementares, suave e rústico, áspero e liso, movimento e estática, formas geométricas contrastantes. Use e abuse desses recursos para tornar seu quadro interessante para os olhos do espectador. O sexto ponto são as linhas. Lembre-se sempre das linhas ao compor a sua fotografia. Quase sempre, quando estamos com o dedo no clique da câmera, vemos diversas linhas que compõem o cenário: horizonte, cercas, estradas, formas geométricas, calçadas, superfícies e objetos. E aí às vezes a gente ignora. Todas essas linhas guiam o olhar do observador através do frame, tornando-o contínuo e balanceado. As linhas também servem para guiar os olhos até o assunto principal, ou mesmo dar a sensação de mobilidade e dinamismo ao quadro. Lembre-se sempre desse ponto antes de tirar as fotos e use a criatividade que você não irá se arrepender. A última dica, mas não menos importante, é o ângulo de visão do fotógrafo. De acordo com seu ponto de vista ao clicar, você pode manipular algumas sensações e imbuir sua foto com criatividade e dinamismo.
Mexa-se sempre. Tire a mesma foto de ângulos diferentes, dê um passo para o lado e chegue mais perto. Quando você fotografa de um ângulo de visão alto, você passa uma sensação de fragilidade, imensidão e contraste com o todo. Já quando você fotografa de um ângulo mais baixo, agachado ou até mesmo deitado, você transmite ao seu assunto uma percepção de força, grandeza e de ação. Bem, é isso, pessoal. Esses são os 7 mandamentos da composição que eu gostaria de passar para vocês hoje. Não esqueçam de conferir nosso site e blog com outras dicas, além do nosso perfil no Facebook. Até a próxima!